Imagine que você está caminhando por uma vasta planície seca, onde o sol castiga a Terra há séculos, e a ideia de uma inundação global soa como o delírio de um louco. Até que, no horizonte, surge uma silhueta tão colossal que desafia a própria lógica da gravidade e da engenharia antiga. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história bíblica, mas o relato detalhado da construção mais aterradora, impossível e sobrenaturalmente precisa que a humanidade já testemunhou. A Arca de Noé. Um gigante de madeira de 137 metros que foi erguido no meio do nada para salvar a essência da vida. Este não é apenas um barco, é o projeto de sobrevivência definitivo, entregue por uma voz divina e executado por mãos humanas que enfrentaram o impossível. E hoje, nós vamos mergulhar em cada viga, cada gota de betume e cada milagre técnico que manteve essa estrutura de pé enquanto o mundo inteiro era apagado do mapa. A ordem divina foi direta, clara e perturbadoramente específica, não deixando margem para interpretações artísticas ou improvisos de última hora. 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 3 andares completos de pura resistência. Para Noé, essas dimensões não eram apenas números, mas o peso de uma responsabilidade que esmagaria qualquer mente comum, pois diante dessa voz começava uma das maiores obras já realizadas por mãos humanas. Uma transformação épica de ordens espirituais em vigas tangíveis, madeira bruta e uma estrutura que precisaria suportar o peso de um mundo em colapso. Mas antes que o primeiro tronco fosse derrubado ou a primeira viga fosse talhada, Noé precisou enfrentar desafios gigantescos que o texto bíblico muitas vezes silencia, mas que qualquer construtor, engenheiro ou arquiteto da época entenderia como um pesadelo logístico. Tudo começa pelo que muitos ignoram: o terreno, pois uma estrutura com 137 metros de comprimento, o equivalente a quase um campo de futebol e meio, não pode ser simplesmente encostada em qualquer lugar, exigindo um espaço amplo, firme, estável, estrategicamente longe de encostas perigosas e, simultaneamente, perto das florestas de cipreste que serviriam como a matéria-prima sagrada. Imagine Noé caminhando por esse terreno virgem, analisando o solo com o discernimento de quem sabe que a vida de sua família depende daquela fundação, observando a firmeza da terra, a inclinação do horizonte e a acessibilidade para troncos que pesariam toneladas. Tudo isso sem o auxílio de máquinas a vapor, hidráulica ou mapas topográficos, contando apenas com a sabedoria prática e uma fé inabalável. Quando ele finalmente encontrou o local ideal, iniciou-se a primeira etapa da construção. Uma fase que não tinha nada de gloriosa ou mística, mas que exigia um esforço físico brutal. Remover pedras imensas que estavam ali desde a criação, arrancar raízes profundas que teimavam em segurar o solo e nivelar cada metro quadrado com uma precisão milimétrica, compactando a terra para que ela não cedesse sob o peso de milhares de toneladas de madeira de cipreste. Mas havia um detalhe técnico no mundo pré-diluviano que tornava esse trabalho ainda mais exasperante, algo que a ciência moderna muitas vezes negligencia: a umidade constante que subia da terra, conforme Gênesis 2 e 6 descreve a neblina que regava toda a superfície do solo. Isso significa que o solo de Noé era frequentemente úmido por natureza, uma armadilha de lama onde ferramentas afundavam. A madeira absorvia a umidade prematura e o terreno ficava vulnerável a deslizamentos estruturais, forçando-o a cavar pequenos canais de drenagem ao redor de todo o canteiro de obras, criando desvios simples, mas geniais, para que a água natural do solo não encharcasse a área de trabalho. Enquanto Noé trabalhava sob o sol, suando para preparar a base da salvação, a sociedade ao seu redor não ficava em silêncio. Vizinhos passavam, observavam a movimentação e riam abertamente, sussurrando sobre a loucura de um homem que preparava um terreno tão gigantesco para um barco em um lugar onde nunca se vira chuva. No entanto, Noé não respondia às provocações, pois ele não construía olhando para a lógica limitada dos homens, mas sim para a instrução ilimitada de Deus. E quando o terreno finalmente ficou firme, plano e seco o suficiente, um novo desafio colossal se ergueu: a coleta da madeira. A Bíblia especifica o uso da madeira de cipreste, ou madeira de gofer, uma escolha de engenharia perfeita por ser uma árvore enorme, resistente, pesada e naturalmente impregnada de resinas que retardam a decomposição, ideal para uma obra que ficaria exposta aos elementos por décadas durante sua construção. Derrubar centenas dessas árvores gigantescas com ferramentas rudimentares era um processo que exigia uma disciplina diária quase sobre-humana, onde golpe após golpe, tronco após tronco, Noé e seus filhos trabalhavam até que o estrondo da queda de um cipreste ecoasse pela floresta como um aviso do juízo que se aproximava. Mover esses troncos gigantes até o canteiro de obras era outra proeza de engenharia antiga, sem o auxílio de rodas pneumáticas ou motores de combustão interna, utilizando a técnica de rolos de madeira, onde troncos menores eram colocados sob os maiores, e com o auxílio de cordas trançadas e alavancas de alta resistência, eles puxavam lentamente aquela carga, movendo toneladas de madeira apenas alguns metros por vez.
Esse era um processo lento, cansativo e extremamente arriscado, onde qualquer erro poderia resultar em um acidente fatal. Mas cada tronco transportado era um passo a mais na obediência, pois Noé entendia que quem recebeu uma instrução divina não trabalha pelo que vê, mas pelo que crê. À medida que a madeira se acumulava no terreno, criando montanhas de cipreste que mudavam a paisagem da região, chegava a hora de iniciar a parte mais complexa. Erguer a espinha dorsal da embarcação, a quilha, o alicerce naval que precisaria manter a arca reta e resistente contra as pressões hidrostáticas do dilúvio. Como nenhuma árvore individual chegaria a 137 metros de comprimento, Noé precisou unir várias vigas gigantescas através de sistemas de encaixe complexos, como os de macho e fêmea, e cavilhas de madeira dura, criando uma linha contínua e sólida, que se tornava tão firme quanto uma peça única de madeira. Para travar esses encaixes, estacas de madeira eram inseridas com marteladas rítmicas, criando pontos de união capazes de suportar tempestades violentas. E quando a quilha ficou pronta, Noé enfrentou o momento de erguer as costelas da arca, vigas arqueadas que subiam das laterais e davam forma ao casco. Cada costela precisava ser talhada sob medida para que, ao serem fixadas na quilha, elas se inclinassem no ângulo exato, criando o esqueleto de um gigante que começava a tomar forma diante dos olhos incrédulos da humanidade pecadora. Imagine a cena. Vigas pesando centenas de quilos sendo levantadas por alavancas, cordas grossas sendo tensionadas ao limite, e Noé, junto com Sem, Cam e Jafé, ajustando cada centímetro com o auxílio de prumos de pedra para garantir a verticalidade, pois uma inclinação errada de poucos graus na base significaria o colapso total da estrutura quando o peso dos 3 andares fosse adicionado. Quando o esqueleto começou a tomar forma, a vista era impressionante. Uma estrutura do tamanho de um prédio moderno surgindo onde nunca existira mar, feita apenas com ferramentas simples e uma determinação movida pelo espírito. Antes de continuarmos a explorar o interior desta fortaleza flutuante e os segredos de como Noé organizou os animais, eu preciso te fazer um convite. Se você está fascinado com a precisão dessa engenharia milenar e quer descobrir mais mistérios que a Bíblia e a história revelam, clique agora no botão de curtir e se inscreva no canal para não perder os próximos relatos que vão explodir a sua mente sobre os segredos do mundo antigo. Já fez isso? Então vamos voltar para o momento em que Noé precisou selar a arca, pois uma estrutura monumental não adiantaria nada se não fosse completamente impermeável contra a fúria das águas. Deus foi direto: betumarás a arca por dentro e por fora. Uma ordem que exigia a aplicação de uma resina derivada da terra, o betume, que precisava ser fervido em grandes caldeirões até atingir a consistência ideal para ser espalhado sobre a madeira ainda quente. Noé e seus filhos passaram semanas cobrindo cada rachadura, cada junta e cada poro da madeira, criando uma película negra, dura e impenetrável que transformava o cipreste em um abrigo hermético, e cada camada aplicada precisava secar perfeitamente antes da próxima, pois qualquer falha microscópica no betume poderia se tornar uma brecha fatal sob a pressão abissal das águas do dilúvio. No final desse processo, a arca já não era apenas uma construção de madeira, mas um tanque blindado projetado para enfrentar o inimaginável. E o próximo passo seria organizar o seu interior labiríntico, que a Bíblia descreve como possuindo compartimentos, ou literalmente ninhos, divisões pequenas para manter a ordem e a segurança. Para manter o equilíbrio dinâmico da embarcação, o layout mais lógico e provável que Noé seguiu foi a organização por peso. No andar inferior, os animais pesados, como elefantes e hipopótamos, garantindo que o centro de gravidade ficasse o mais baixo possível para evitar que a arca capotasse em ondas gigantescas. No andar intermediário, os animais de porte médio e domésticos, e no andar superior, as aves e animais pequenos, mais próximos da ventilação e da luz. Essas paredes internas precisavam ser robustas o suficiente para conter a força de predadores e animais selvagens, mas leves o bastante para não sobrecarregar a estrutura, criando um sistema de células que evitava o caos e a propagação de doenças. A ventilação era outro ponto crítico de engenharia, com a abertura de um côvado por cima, uma janela longa e contínua abaixo da cobertura que permitia a circulação de ar. Mas Noé provavelmente desenhou aberturas laterais protegidas por saliências que impediam a entrada da água, garantindo que os gases produzidos por milhares de seres vivos não se tornassem mortais em um ambiente fechado. O armazenamento de alimento era uma logística à parte, pois sustentar todas as criaturas por mais de um ano exigia montanhas de feno, grãos, frutos secos e água potável armazenada em jarros cerâmicos imensos, ocupando áreas inteiras da arca que funcionavam como silos de sobrevivência. Imagine a organização necessária para alimentar cada espécie em seus horários. Limpar os compartimentos usando sistemas de pisos inclinados e canais de drenagem que levavam os dejetos para saídas estratégicas, transformando a arca em uma cidade flutuante com uma logística completa e autossuficiente.
No entanto, o ponto mais crítico e simbólico de toda a construção era a porta, uma abertura gigantesca lateral que precisava ser forte o suficiente para não ser arrancada pela pressão da água, exigindo vigas de reforço diagonais e um sistema de pivô vertical extremamente robusto. A porta era o limite entre a vida e a morte, e quando a obra foi concluída, Noé realizou uma última inspeção, ouvindo o ranger da madeira se acomodando, checando cada vedação de betume e sentindo que o tempo da graça estava chegando ao fim. O que aconteceu em seguida desafia a biologia convencional. Os animais vieram até Noé, guiados por um instinto sobrenatural, em um movimento orquestrado, onde pares de cada espécie surgiam da floresta e se posicionavam em ordem, sem ataques ou confusão, como se reconhecessem na arca o único refúgio seguro da criação. Quando a família de Noé entrou e ocupou seus lugares, a Bíblia registra um detalhe que arrepia a alma. O Senhor fechou a porta. O homem construiu, mas Deus selou. E a partir daquele momento, o destino da humanidade estava trancado dentro de 137 metros de madeira e fé. Enquanto do lado de fora, o mundo seguia sua rotina pecaminosa, até que o ano 600 da vida de Noé marcou o início do fim. Não foi apenas uma chuva. As fontes do grande abismo se romperam. Águas subterrâneas explodiram com pressões vulcânicas. A terra tremeu e as comportas dos céus se abriram pela primeira vez na história, lançando um volume de água que a mente humana mal consegue processar. A família de Noé sentiu a arca estremecer, o solo vibrar e, finalmente, o impacto das águas elevando aquele gigante negro da terra, fazendo-o flutuar enquanto os gritos daqueles que riram se transformavam em silêncio sob a tempestade ensurdecedora. Lá dentro, o barulho da chuva contra o teto de cipreste era constante, um lembrete rítmico do juízo divino, enquanto Noé e sua família trabalhavam incansavelmente para manter a vida, alimentando os animais e confiando na estrutura que haviam levado décadas para construir. A arca não tinha velas ou lemes, pois ela não precisava ser guiada por mãos humanas para um destino específico. Ela era um casulo de preservação flutuando na soberania de Deus, sobre um mundo que havia se tornado um oceano sem fim, cobrindo as montanhas mais altas e apagando cada vestígio da civilização antiga. Por 150 dias, as águas prevaleceram, e dentro daquela embarcação, o tempo parecia imóvel, uma espera marcada pela oração e pela manutenção rítmica, até que a Bíblia registra o momento da virada. Deus se lembrou de Noé. Um vento soprou sobre a terra, as águas começaram a baixar, e o casco pesado da arca finalmente sentiu o solo firme novamente, repousando sobre os picos das montanhas de Ararat, marcando o início de uma nova era. Quando Noé abriu a janela superior, o ar que entrou não era mais o ar pesado da neblina pré-diluviana, mas o frescor de um mundo lavado e restaurado. E a soltura do corvo, e depois da pomba, foram os testes científicos de Noé para entender se o novo ecossistema estava pronto para recebê-los. A volta da pomba com o ramo de oliveira foi o sinal verde da natureza. E quando Noé finalmente abriu a porta que Deus havia selado meses antes, a luz que invadiu os 3 andares foi o amanhecer de uma nova humanidade, onde cada animal saindo em ordem representava a vitória da obediência sobre o caos. O solo que Noé pisou era diferente. A paisagem estava mudada, mas o seu primeiro ato foi erguer um altar, um gesto de gratidão que subiu como um cheiro suave ao Criador, resultando na aliança do arco-íris, a promessa eterna de que as águas nunca mais destruiriam toda a carne. A Arca de Noé cumpriu sua missão não apenas como um barco, mas como um testemunho eterno de que a engenharia aliada à fé pode construir refúgios contra qualquer tempestade, e a sua estrutura, embora perdida no tempo, permanece gravada na consciência humana como o símbolo máximo da salvação. Se você chegou até aqui, você entende que a arca foi muito mais que madeira. Foi o útero de um novo mundo. E se você quer mergulhar ainda mais fundo no que aconteceu logo após Noé sair da arca, como a terra foi repovoada e como os mistérios das nações antigas se conectam com esse recomeço épico, não saia daí. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela para descobrir as revelações surpreendentes sobre a vida de Noé após o dilúvio e como o destino de todos nós foi traçado naquele altar no topo do Ararat. A história continua, e ela é ainda mais impactante do que você imagina. Então, te vejo no próximo vídeo para desvendarmos juntos o próximo capítulo da nossa própria existência.